Vivemos tempos em que as pessoas estão cada vez mais desorientadas diante de um mundo tão cruel, tão opressor e diante de tanta hipocrisia reinante na maioria das pessoas que antes eram consideradas exemplos de conduta. As pessoas estão cada vez mais desorientadas, cada vez mais sem rumo, sem direção, porque uma das grandes falhas do ser humano, se não uma das maiores falhas do ser humano, é buscar referência em outras pessoas, tão falhas e tão pecadoras quanto nós. Porque a partir do momento que nós baseamos nossa vida em outras pessoas, nós estamos sujeitos a nos decepcionar com elas. Porque todo ser humano, por causa de, do pecado de Adão e Eva, acabaram herdando a raiz pecaminosa. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma vida com Deus, que têm uma vida, procuram viver de acordo com a vontade de Deus, elas estão sujeitas a errar, estão sujeitas a cair vez ou outra. E quando as pessoas se espelham demais em outras pessoas, por melhores que elas sejam, a tendência é elas se decepcionarem, se desiludirem e acabarem se extraviando, acabarem se desviando, porque estão focadas demais em outras pessoas, sendo que o ideal é nós colocarmos a nossa mente, a nossa esperança, nossas expectativas em Deus, em vez de colocarmos expectativas demais em outras pessoas. Então, essa mensagem é para ajudar você a buscar expectativas, a depositar todas as suas expectativas em Deus, principalmente em Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo em forma humana para ser como um de nós, embora sem pecado, como eu falaria aqui. Então, qual deve ser nosso padrão de conduta, nosso modelo de conduta? Obviamente Jesus, porque Jesus veio a esse mundo em forma humana e ele demonstrou às pessoas que estavam nesse mundo na época dele, e por meio dessas pessoas a toda a humanidade que vivesse depois, como deveríamos viver para nos aproximarmos de Deus, para termos livre acesso a Deus. Porque a partir do momento que Jesus veio a este mundo, morreu em nosso lugar, morreu a morte que deveria ser nossa, porque antes dele, para poder se aproximar de Deus, a pessoa tinha que oferecer um sacrifício, e os sacerdotes, e o sumo sacerdote eram intermediários entre o ser humano e Deus. E, e no caso do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, primeiramente do tabernáculo, depois no templo, o sumo sacerdote só poderia ir até ele uma vez por ano, e o próprio sumo sacerdote tem que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados para poder entrar no Santo dos Santos. Mas a partir do momento que Jesus veio, morreu em nosso lugar, venceu a morte e venceu a escravidão do pecado, a opressão do pecado, o véu se rasgou e passamos a ter livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo passamos a ter intimidade com Deus, a ter livre acesso a Deus. Então, gostaria de deixar essa mensagem pedindo a você que não baseie suas esperanças, suas expectativas, seu padrão de conduta em outras pessoas. Porque essas pessoas em que você tenta depositar esperança estão sujeitas a errar, por melhores que elas sejam. Que o seu padrão de conduta seja somente Jesus Cristo, seja somente aquilo que está aqui na palavra de Deus. O próprio Deus, obviamente, por meio de seus patriarcas, dos profetas, que apontavam para Jesus, que viria para cumprir a lei em si mesmo, e a partir desse cumprimento da lei em si mesmo entraremos na época da graça, que é a que nós vivemos ainda hoje e viveremos até Jesus voltar. Então, gostaria de deixar essas lições da palavra de Deus para você, para que você possa colocar pelo resto de sua vida, para que você possa viver segundo a vontade de Deus para sua vida. Então, primeiramente, quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 10, primeiramente, versículos 31 a 33 e o primeiro versículo do capítulo 11. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, o que quer dizer essa mensagem? Que devemos fazer tudo para agradar todo mundo. Assim, é claro que muitas pessoas podem distorcer esse texto dizendo que devemos fazer
a vontade de todo mundo, indistintamente, aceitar o erro, como se diz na gíria hoje da internet, passar pano para tudo que a pessoa faz de errado. Não, obviamente que não é isso. Devemos sim denunciar o erro, devemos continuar usando nossa voz profética, denunciando o erro, mas o nosso foco deve ser no erro em si, não nas pessoas, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E quer nos usar para alcançar essas pessoas que continuam no pecado, para que elas abandonem o pecado. Devemos mostrar o que é pecado, óbvio, mas fazendo de uma maneira que as pessoas se afastem do pecado, em vez de continuarem pecando. Então, por isso que diz o versículo, primeiro versículo do capítulo 11: Sede meus imitadores, como também o de Cristo. E como podemos imitar a Cristo? Basta ver aqui o que diz, dentre muitos textos bíblicos que nós podemos utilizar para descobrirmos como podemos imitar a Cristo, tem esse texto aqui da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32, que diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade do seu sentido, ou seja, os pagãos, os que não conheciam a Deus, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo dissentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Ou seja, o desconhecimento de Deus fizeram com que eles se entregassem ao pecado. Mas no versículo 20 diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, Cristo, ao contrário do que muita gente disse, Cristo é amor, sim, mas também é justiça. Então Deus, por meio de Jesus Cristo, quer que nos afastemos do pecado. Como diz aqui no versículo seguinte: Se é que o tendes ouvido, ou seja, se vocês realmente ouviram a Jesus, e nele fostes ensinados como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, ou seja, Jesus ensinou isso aqui que o apóstolo Paulo está relembrando agora, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, você pode até ficar irado com o pecado, mas não deve permitir que essa ira afaste você de Deus. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, não fale palavrões, não fale nada que possa destruir, amaldiçoar outras pessoas. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. E antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Ou seja, Jesus, muitas pessoas, infelizmente, com pregações antropocêntricas, pregações voltadas exclusivamente para o ser humano, acabam dizendo que, erroneamente, que Jesus Cristo, por não denunciar abertamente muitos pecados que são praticados hoje, Jesus passava pano, como se dizia na gíria hoje, para muitos pecados, mas na verdade é óbvio que não. Jesus condenava o pecado, mas ele amava o pecador, continua amando. E é por causa desse amor dele pelos pecadores que devemos pregar a palavra de Deus, para que as pessoas se afastem do pecado e possam se aproximar de Jesus. E para terminar, quero deixar aqui esse texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente na sua confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus não pecou, é por isso que ele deve ser nosso principal e o único modelo de conduta. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, que nós possamos nos espelhar em Jesus Cristo, buscá-lo de todo o nosso coração, e mesmo diante de todas as decepções, todas as dificuldades ao nosso redor, que nós espelhamos, temos nosso foco em Jesus Cristo,
E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Até se quiser.